Boa tarde a todos os ouvintes, né? Peço, né, os ouvintes nesta tarde, eu, missionária Inês, estou aqui, né, com muito carinho para ministrar a palavra do Senhor a todos os ouvintes, né? Agradeço ao meu pastor Vilmar, minha pastora Ana Lúcia, que manda um abraço nessa tarde a eles, né? Agradecendo essa oportunidade de estar aqui ministrando a palavra do Senhor, né? E também, né, pedindo a todos, né, os ouvintes, né, que se inscrevam no nosso canal, né, no canal e sigam a nossa página, né, no YouTube e o Facebook, né? Vai lá, dá o seu curtidinha, né? Vai lá, né? Compartilhe, né? Que a gente agradece. Amém? Pois hoje estou aqui para ministrar a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor que hoje vou pregar, que fica aqui em Samuel, 1 Samuel, capítulo 17 e versículo 45. Uma palavra muito abençoada, né? Que o Senhor tocou no meu coração para ministrar a todos nesta tarde. Ela fica, né, no capítulo 17, e nós sabemos que essa é uma palavra muito abençoada, uma palavra que diz assim, né? O desafio de Golias, capítulo 17. Né? O gigante de Golias que insultava os israelitas, né? E o verso que eu vou deixar aqui para todos nesta tarde, ele fica aqui no verso 45, que diz assim: Davi, porém, disse aos filisteus: Tu vens contra mim com a espada, e com lança, e com escudo, e eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor do exército, o Deus do exército, o Deus do exército de Israel, a quem tem afrontados, né? É uma palavra que o Senhor estava dias tocando no meu coração. Essa palavra assim, Davi, nós possamos assim, né, ter a semelhança de Deus, o coração de Deus. A gente aprende com Davi, sobre a vida de Davi, quando nós começamos a ir lá estudar a palavra, né? Estudar essa mensagem de Davi, a gente aprende muito com a história, com essa mensagem de Davi. E através dessa história de Davi, nós podemos aprender muita coisa, né? Nós sabemos que Davi foi o quê? Foi o escolhido de Deus, né? Ele foi escolhido entre os seus irmãos, né? Que Samuel, recebendo, né, a ordem, né, de Deus, que ele estava querendo mudar o rei, porque assim, todos nós sabemos o porquê que Davi foi o escolhido, né? Porque Saul, ele não estava agradando mais a Deus, né? Saul não estava mais fazendo a vontade de Deus. Então, Davi foi escolhido sobre o coração de Deus, porque ele sabia, né, que Davi poderia, né, levar o reino, fazer a vontade dele. Ele tinha conhecimento do coração de Davi, né? Então, que nós possamos aprender sobre Davi, que ele foi escolhido ao ser o rei de Israel. Ele foi ungido, né, lá na casa de Jessé por Samuel. E assim também eu estudando esta mensagem, assim o Senhor falando ao meu coração muita coisa sobre... Eu sei que aqui a mensagem de hoje é sobre o gigante. E para entrar um pouquinho nessa mensagem, nessa tarde, sobre o gigante, nós temos que saber um pouquinho sobre a vida de Davi. Eu sei que tem muitos que têm um conhecimento desta mensagem de Davi, né? Tudo o que aconteceu, mas assim, você estudando ainda um pouquinho a fundo sobre a vida de Davi, nós sabemos por que ele foi ungido, por que ele foi escolhido, né? Nessa tarde, para me passar para vocês, ouvintes, o porquê, né? Eu acho que Davi, eu estudando, o Senhor falando ao meu coração, porque Davi estava lá no passo escondido, aí chega, né, Samuel para ungir. E eu também aprendendo sobre essa palavra, eu sei que quando Davi foi escolhido, assim nós também somos escolhidos de Deus, né? Nós somos escolhidos de Deus. Eu creio que cada lar, cada casa,
um é escolhido, né? Porque a palavra do Senhor ela tem que ser enviada, a palavra do Senhor ela tem que ser ministrada. O Senhor ele tem que encontrar uma oportunidade de entrar na casa, de entrar no meio da família. Então eu fui um pouquinho a fundo e o Senhor falando comigo, né? Porque se Deus quisesse, Deus poderia chamar todo mundo, ele poderia ter ungido ali também os irmãos de Davi. Olha só o que o Senhor falava para mim quando eu estava, né, estudando essa palavra. E eu falei, podia ter, mas não. O Senhor tem o conhecimento de cada coração, de cada vida. Então ele conhecia o coração de Davi, né? Davi, ele foi o último a ser escolhido lá na casa de Jessé né? Porque todos os irmãos que estavam ali, o Senhor falou que não era ele. Aí, como assim, e ele pergunta, né? Pergunta, tem mais um filho? Você tem mais outro filho? E Jessé diz, tem, sim. Né? Quer dizer, Jessé, ele teve que, ele não, no momento, ele não lembrava que poderia ser Davi o escolhido. Não passou pelo coração de Jessé que poderia ser ele, né? Ungido por Samuel. Aí ele diz, tem, sim. Então foi chamado Davi. Então Davi foi. E aí também eu aprendi muito sobre essa mensagem de Davi, que nós somos escolhidos, né? Nós somos também escolhidos por Deus. Eu sou escolhida, você ouvinte, você é escolhido por Deus. Eu creio que essa palavra nesta tarde, ela chegue à tua casa, chegue ao teu coração, né? Que você, eu não sei como que você se encontra, né? O que está acontecendo sobre a sua vida, mas o meu Deus, ele sabe de todas as coisas, né? E Davi, quando ele foi ungido, ele teve que passar também por um processo. E teve a promessa dele, era dele reinar ali, né? Israel, reinar ali. Mas, assim, ele teve que aprender, ele teve que ser capacitado. E eu também aprendendo, né, através dessa palavra, eu também vi que o processo é para todos. Davi, ele teve que passar por esse processo. O processo da espera, o processo das provas, das lutas. Porque Davi, ele teve muitas lutas, ele teve muitas guerras. Esse processo de Davi foi, assim como vamos dizer, ele teve muitas guerras sanguentas, muitas mortes. Então foi um processo assim, só que ele nunca saiu do foco. O coração dele sempre foi o mesmo. Então, o que eu posso trazer, né, para vocês ouvintes nesta tarde? Que o processo na nossa vida, ele não pode nos tirar do foco. Que o processo da nossa vida nos dá presença de Deus. Eu sei que a luta na nossa vida, ela vai ser constante. E a única coisa que nós temos aqui na terra, na nossa vida, é entendermos que o processo sobre a minha vida e sobre a sua vida, ouvintes, nessa tarde, é para nós capacitarmos, né? Para nos, através daquilo que você está passando, eu não sei se é uma enfermidade, eu não sei se é no seu casamento, eu não sei em que área, né? Se é uma depressão, se é uma desilusão, eu não sei, mas o meu Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele sabia que Davi, ele ia passar por todo esse processo e ia continuar. Nós sabemos, sim, que no meio desse processo teve muitas caídas, né? Caiu, se levantou, mas Deus, ele conhecia o coração de Davi. E eu creio que Davi, através seus erros e acertos, né? Ele entendia que é somente a Deus que ele tinha que prestar, que adorar. E é isso nessa tarde que nós temos que entender, que esse processo aqui, esse processo é para a nossa vida. Esse processo, eu posso passar para vocês, ouvintes, que esse processo é para nos capacitar, né? E que nos levar levar a nossa vida eterna, né? Depois da morte, né? A morte. Nós vamos ter que passar por tudo, passar pela morte, né? E temos o quê? A nossa vida eterna, junto ao Pai. Então, isso que nós temos que entender, que esse processo na nossa vida não é um processo para a morte,
é um processo para a vida eterna, é um processo para mim e para você, queridos, nesta tarde, entender o que você está passando. Não é para você desistir, né? Não é para você se decepcionar, morrer no meio do caminho, né? Eu tenho que entender que nós somos os escolhidos, você é o escolhido do Senhor Jesus, né? Que nós temos uma promessa. Qual que é a promessa que eu acabei de dizer? A promessa é o quê? A nossa vida eterna, né? Depois Davi foi escolhido e não foi, enquanto ele não foi achado, que não eram os irmãos dele, né? Que ainda estava faltando, o Senhor falava, não é esse. Mas aí ele diz, tem um filho, tem mais um filho? Aí ele diz, tenho mais um, está lá pastoreando as minhas ovelhas. Então tinha mais um, não era a hora, era para Davi, não era para os seus irmãos. Porque se fosse também para os seus irmãos, eles também. Se for na minha vida, se fosse assim, na minha casa, igual na minha casa, só eu tenho chamado. Só eu fui escolhida de levar a palavra, né? De orar, de buscar pela minha casa, pela minha família. Então é assim, senão o Senhor tinha levantado todos, né? Isso é uma coisa assim que eu fiquei muito, o Senhor falando para mim, e eu assim, é verdade, seria assim muito interessante, seria muito fácil, né? Todos, senão ele não tinha mandado o teu filho amado morrer ali na cruz do Calvário, por mim, por ti, derramar seu sangue, não precisava dele ter mandado o seu filho, né? Para os nossos pecados na nossa vida. Então eu tenho que entender, né, esse processo. Você tem que entender esse processo sobre a vida, sua vida. Que você possa aprender, não se desanimar, mas aprender que o processo é doloroso, o processo é triste. Ah, mas como assim? Eu aceito Jesus na minha casa e a minha vida vai ser só de... Não é tristeza, porque eu falo assim, a alegria é só em Cristo. Se você está passando por uma luta, por algo na sua vida, você pode estar sofrendo, passando dores, tristeza, mas vem aquela alegria profunda, a alegria de você falar assim, não, mas eu tenho Cristo, eu tenho Deus na minha vida, e eu creio que Ele não vai me deixar, eu creio que Ele não vai me abandonar, né? Eu creio que Ele vai fazer algo por mim. Então, se você tem amor a Deus, amor a Cristo, você não vai viver somente em tristeza. A tristeza é pela luta que você está passando, por algo que você está passando. Mas se você entender que esse processo você não está passando só, que você tem Deus no seu coração, que Ele está contigo. E Davi, eu creio, que você vendo, você estudando os salmos dele, é uns salmos muito assim, umas palavras lindas, maravilhosas, né? Então você pode ver que ao mesmo tempo que ele sofria, mas ele adorava, ele glorificava Deus, né? Ele dizia, ô Senhor, eu sei que eu estou passando por tudo isso, eu sei que, né? Mas ele adorava. E um cristão que ama a Cristo, ama a Deus, acima de tudo, acima das suas lutas, acima das suas provas, porque a prova ela é para nos capacitar, né? Mas a luta é o processo. A luta é o processo até chegar a minha hora, chegar a nossa hora de sentarmos, né, com Cristo à mesa, porque só vai o último, o Senhor só vai fechar o portal, porque vai chegar uma hora que a porta vai se fechar, vai chegar a hora, né, que vai se fechar, mas enquanto não chegar o último, né, porque eu tenho visto muito assim, antes eu pensava que é 50%, mas você vendo tudo, a tristeza do ser humano, né, o ser humano não gosta de ouvir a palavra, não gosta de ouvir a verdade, não é verdade? Eles não gostam. Então, como que é a chegada a hora? Que eu acho que não vai nem 50%, é 5%. Eu não estou dizendo que estou dizendo assim pelo que a gente vê, a tristeza, a frieza do ser humano, né? Você fala de Cristo, você fala de Deus, você fala a palavra, aí nós somos questionados, nós somos afrontados, né? Mas não tem. Jesus Cristo, que era Ele, o Filho amado, né? Foi, né? Cuspiram nele, né? Criticaram. Você imagina né? Imagina nós aqui. Estamos aqui somente para pregar a tua palavra, pregar o teu evangelho, né? Então, se um falar mal contigo ou criticar, isso não é nada do que Jesus passou,
né? E Davi, ele passou sobre esse processo, ele teve que passar sobre esse processo, né? Até chegarmos às provas, lutas. Aí eu acho muito bonito essa mensagem, essa passagem aqui, né, de Davi, que peleja com o gigante, né? Ele peleja com o gigante, aqui foi a preparação, mas ele já estava lá, eu creio que já lá, né, cuidando das ovelhas do seu pai, né, apacentando as ovelhas, ele já estava sendo preparado, né? Ele já estava lá, já fazendo a vontade, só que ele estava lá quietinho, no anonimato. E é assim mesmo nós cristãos, que temos um chamado, temos aqueles que estão lá no cantinho, aqueles que estão lá, não é desprezado, a gente não pode se achar um desprezado. É porque a gente que fica lá no anonimato, eu falo assim porque eu gosto muito também de ficar nos bastidores. Eu falo assim porque eu também gosto de ficar nos bastidores. Então, você estando lá, você observa, você vê. Então, quando se Deus te usar, Deus vai te usar, você não vai chegar numa pessoa e falar da carne, você vai falar do Espírito. Né? Agora, aquele que tá sempre à frente, que está sempre aparecendo muito, né? Você está vendo, você está compartilhando com as pessoas. Aí como que nós vamos chegar, né, e dar um recado de Deus? Aí a pessoa, tipo assim, não vai acreditar naquilo que o Senhor falou. Vai falar, não, é da carne, ele está vivendo comigo, ele está vendo a minha vida. Então, quando o Senhor te deixa muito no anonimato, quando você fica muito lá no seu cantinho, é porque o Senhor está trabalhando, o Senhor está fazendo, né, algo sobre a vida. E foi assim com Davi, né? Davi era um moço, né, de pequena estatura, né, pequeno. Tanto que aqui a palavra do Senhor diz, né, quando Davi dispõe-se a pelejar com o gigante. Então, o gigante, essa é uma palavra muito abençoada por Senhor Jesus. É uma palavra que nos ensina, né? Davi, que era pequeno, né? Era pequeno de estatura, pequeno lá no seu cantinho, no seu anonimato. Ele teve o chamado dele, né? Ele teve o chamado dele. Então, eu creio que quando o Senhor te chama, o Senhor né, Ele já vai te capacitando. Você não vem cru. Quando você vem para Cristo, você já teve uma bagagem. Nós só vamos ter que nos recapacitar. Nós vamos ter que esquecer o velho eu. Nós vamos ter que esquecer aquilo que nós fomos, né? Mas nós vamos fazer daí a vontade de Deus, fazer a vontade dele, do jeitinho dele, a obediência. E foi nisso assim que eu vejo aqui a palavra do Senhor, que Davi, ele era muito obediente, ele fazia. E é por isso que Saul perdeu, né? Ele perdeu o seu reinado, ele perdeu o seu trono, né? Por isso que Deus, né, se desgostou, porque quando você começa a não fazer mais a vontade de Deus, a desagradar a Deus, a gente vai perdendo a graça, vai perdendo, né, aquela essência, né? Então, quando Deus, ele sabe que você tem a oportunidade, né, você agarra essa oportunidade. Davi, ele agarrava essa oportunidade, né? Ela é linda essa mensagem do Senhor Jesus. E ele, quando ele chega, né, lá para levar o mantimento, né, aos seus irmãos, né, ele escuta, ele vê lá ele vê aquela guerra, aquele povo junto, ele vê aquilo ali e pergunta o que está acontecendo, né? Ele não estava sabendo de nada, né? Foi para saber se seus irmãos estavam bem, que ele estava ali numa guerra. E aí ele chega e pergunta o que está acontecendo. Aí falam para ele, né, que ali um gigante ficava afrontando, né? Ficava afrontando ele, e esse gigante, Golias. E aí também há algo nessa mensagem que me chama também muita atenção, né? Que ele diz que Golias, esse gigante, ele afrontava cedo e à tarde, né? Cedo e à tarde. Que nós também possamos tirar dessa pequena palavra, que nós somos sim afrontados. Essa palavra aqui, ela nos deixa aqui nessa tarde, que nós vamos ser sempre oprimidos. Né? O adversário da nossa alma vai sempre oprimir. Ele vai sempre fazer algo a nossa vida a entristecer, né? Aqui Saul, é porque Deus, quando tem o seu trabalhar, ele faz a sua estratégia. E aqui Deus já estava, era a estratégia, né? A estratégia de Deus para mostrar para Saul.
né, quem era. Já era para Davi já mostrar se ele, né, era obediente à voz, se ele ia entender, né, se ele ia entender a voz de Deus. Porque Davi ia enfrentar aquele gigante, falando para Saul, não, eu vou enfrentar esse gigante por ti. Aí, como diz, Saul olha para ele e diz, mas como você, né, um pequeno, é um moço já, você é moço. Aí ele diz, não, mas eu matei urso, matei leões, né? Aí isso já, assim, né? Eles iam lá, pegavam as ovelhas, eu ia lá, tirava da boca deles. Então, quer dizer, ele tinha atitude, ele já estava já ciente, né? Do que Deus queria e do que Deus também poderia fazer naquele momento. E ele diz, né? A palavra do Senhor aqui diz, né? No verso 45, né? Quando ele vê, no verso 41, vou ler aqui no momento aqui para nós entendermos. Davi encontra-se com um gigante para matar. Filisteu também vinha chegando a Davi e o seu escolteiro aí diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo de boa aparência. Né? É o que eu disse, né? Que ele era, né? Que todos olhavam para ele, mas quem? Esse de pequena estatura, né? Novo. E disse Filisteu a Davi, sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi, né? Ele disse, quem é você que vem com esse, né, com esse pau, esse cajado, porque ele pegou o cajado para ir, né, enfrentar o Golias. E ele disse, quem acha que eu sou algum cão? E disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e te darei a tua carne às aves do céu e à besta fera do campo, né? E Davi, porém, disse, olha só, essa é uma frase linda que quando Davi disse, já quebrou. Aí Davi disse assim ao filisteu, tu vens contra mim com a espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, no nome do Senhor dos exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem tens afrontado. Né? Ele confiou, ele acreditou, porque ele era um homem que já vinha sendo ali, né, obediente, ouvindo. Eu creio que Deus falava muito com Davi, ali naquele cantinho dele, ali pastoreando aquelas ovelhas, né, para ele dizer que nome nenhum afrontava ao Deus, nenhum. Ele ia ali, ele foi porque ele era ciente de que Deus, ele era poderoso, ele era o Deus do exército que podia, né, ele era o único. Ele não foi ali dizendo que era ele que ia, né, matar aquele gigante, que era ele que ia derrubar. Um servo do Senhor Jesus Cristo, sempre que vai fazer algo, que ouve a voz, né, ouve a voz do Senhor, ele nunca vai dizendo assim, eu vou fazer, nunca. É sempre colocando, que nós possamos colocar à frente de tudo e de todos, né, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz, no nome do Senhor dos Exércitos, eu vou, né? Então ele acreditou que Deus estava ali com ele, que através, né, do que o Senhor tinha colocado, né, nas mãos dele ali, né, que foi essas 5 pedrinhas que ele pegou ali no ribeiro. Olha só as estratégias que Deus estava fazendo com Davi, né? E aos nossos olhos nós possamos ver como que, né, um pequeno moço ali de pequena estatura, sem arma nenhuma, só apenas com um cajado e umas pedrinhas, o seu holofote. Então ele estava consciente, ele estava ciente, né, que Deus estava ali com ele, né? Eu creio, você acha que ele ali não ia falando algo, ia, né, com Deus ali, Senhor, e agora? Eu creio, Senhor, que o Senhor está comigo. É quando nós estamos numa batalha grande, nessa palavra do Senhor, o gigante que se levanta sobre as nossas vidas, né? Então eu não sei qual é o gigante que está sobre a sua vida nessa tarde de hoje,
Mas eu creio que esse gigante que se levantou sobre a sua vida, sobre a sua casa, né? Esse Golias que se levantou, que afrontou, que ficava ele afrontando cedo e à tarde, esse Golias que afronta a sua vida nesta tarde, ouvinte. Eu deixo para ti essa mensagem, né? Que essa mensagem possa hoje abrir algo, te dar mais força, te dar mais ânimo de enfrentar tudo que você está enfrentando. Isso é normal sobre as nossas vidas, é normal sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a sua vida e sobre a minha vida. Eu creio que o Senhor está contigo. Ele não nos abandona, Ele nunca vai nos abandonar. Assim como Ele não abandonou, né, Davi, Ele não vai te abandonar. Esse gigante, né, que é os gigantes, tem muitos que olham para as lutas e desanimam, porque através da luta ela vem a opressão, a luta vem o desânimo. Muitos se levantam contra a nossa vida, se levantam contra o nosso trabalho, se levanta, eu não sei aonde você se encontra, sobre o seu casamento, né? Sobre a sua parte financeira. Eu não sei aonde que é que esse gigante se levantou, esse Golias que te oprime, que quer fazer você desistir, né? Sair às vezes da presença, ou você que ainda não aceitou Jesus, eu não sei, mas através dessa palavra, essa palavra possa chegar sobre o seu coração, né? Esse gigante que às vezes fala, não, esse Deus, se eu agora não acontece nada, imagine se eu deixar, né? Se eu for aceitar esse Deus. Não, esse Deus é o Deus que vai te ajudar, que vai te sustentar. Assim como ele diz que, por mais o erro que Davi tinha, ele era semelhante ao coração de Deus. Você já pensou? Né? Você receber isso, né? Essa palavra de Deus. Você já pensou por tudo, ele dizer, filho, por tudo que você faz, pelos seus pecados, pela sua desobediência, mas eu te amo, eu te pego você pelo colo. É isso que Deus faz, isso é maravilhoso, quando a gente recebe Deus na nossa vida. Aí eu falando para você, parece ser fácil. Não é fácil, não posso te dizer que é fácil, não é. Porque as lutas, o foco, assim, eu posso dizer para vocês assim, antigamente a nossa vida, a nossa luta era numa área específica, era mais fácil, mas agora ultimamente, uns tempos eu venho vendo, não, o adversário da nossa vida, ele vem tentando em todas as áreas, e ao mesmo tempo, né? Por isso que muitas das vezes aquele que não tem a Cristo, não tem o temor a Deus, ele vai, tipo assim, chega até quase a tirar a sua vida, sabe? A tirar a sua vida. Então, por isso que eu acho que você não pode deixar, não deixe esse gigante, não deixa nada. Pega essa palavra, né? Essa palavra de promessa, coloca ela na sua vida. E você que ainda não tem o conhecimento da palavra, sabe, não tem conhecimento de Deus sobre essa vida, sobre a vida, né, com Deus, com Cristo. Então que nessa tarde você possa refletir, né? Essa é uma mensagem, ela é muito abençoada. Então eu fiz um resumo dessa palavra para ti nesta tarde. E eu creio que essa palavra possa chegar sobre a sua vida, né? Que você possa entender o processo, porque é um processo mesmo que todos nós temos que passar. Mas eu creio que esse processo sobre a sua vida, sobre a minha vida, não é para a morte, mas é para a vida, né? Para a restauração, para a libertação. Amém? E eu vou pedir agora, né? Vou fazer uma pequena oração, né? E eu espero que você tenha recebido sobre o teu coração esta mensagem. E eu vou orar, né? Orar para todos nesta tarde, orar por aqueles que necessitam de algo da parte do Senhor por você. Então coloque a mão no seu coração e receba do Senhor essa palavra, receba de Cristo, receba do nosso Senhor Jesus Cristo essa palavra. Amém? Então feche os seus olhos aonde você estiver nesta tarde, que eu vou orar por ti.
Papai querido, Pai santo e amado Deus, eu te peço, Senhor Jesus, nesta tarde, meu Deus, que esta palavra, esta mensagem, Senhor, nós possamos espelhar a Ti, Papai querido. Nós sabemos, meu Deus, que Davi, Papai querido, venceu aquele gigante, venceu, Senhor Jesus, aquela batalha, mas não foi, Senhor Jesus, por a Tua vontade, foi pela vontade de Deus. E tudo, Senhor Jesus, que tem acontecido sobre a vida, Senhor, de cada um que está aqui, ouvindo, Senhor Jesus, esta mensagem que ouviu, aonde ela chegar, Papai querido, seja uma palavra de transformação, seja uma palavra, Senhor Jesus, de vigor, de salvação, de libertação. Papai querido, que o Senhor possa alcançar cada um, Papai. Alcança, Senhor Jesus, a nossa casa, alcança a nossa família, alcança paraíso, alcança, Senhor, cada lugar deste paraíso, Senhor Jesus. Que o Senhor possa, meu Deus, meu Pai querido, abençoar, guardando, revestindo, tirando, Senhor, todo gigante, eu não sei, meu Pai, em cada família, em cada casa, Senhor. Que o Senhor possa derrubar cada gigante, Papai querido, cada doença, cada tristeza, cada depressão. Eu te peço, Senhor Jesus, meu Pai querido, eu te peço de todo amor, de todo carinho, Senhor, que o Senhor vai, encontra cada vida neste momento, Senhor, cada um que encontra com o coração triste, Papai querido, amargurado, que o Senhor possa dar alegria, Senhor Jesus, alegra cada vida, alegra, Senhor Jesus, cada coração. Eu te peço, Senhor, no nome do Pai, no nome do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Agradeço essa oportunidade no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.